bom dia, que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, Pai, por mais um dia na tua presença e quero te entregar a nossa vida, o nosso coração, porque é o primeiro a Deus, a nossa primeira parte do dia é para o Senhor. O nosso acordar é para entregar nas mãos do Senhor. A nossa vida é para entregar nas mãos do Senhor. Pai, obrigada por nos ensinar dia após dia durante esse mês, por nos transformar, ó Pai, por cuidar do nosso coração, por cuidar da nossa mentalidade, por trazer alívio dia após dia. A cada manhã o Senhor trazer uma transformação, a cada manhã o Senhor trazer uma palavra, a cada manhã o Senhor nos elevar o espírito. Pai, eu só posso te agradecer por tudo que a gente tem vivido. Mas que os dias têm sido desafiadores, o Senhor tem estado em todos eles. E tem guardado o nosso coração, tem guardado a nossa mentalidade, tem nos ensinado de forma prática o que é sabedoria. Foi difícil, mas já estamos chegando na reta final. Foi difícil, mas o Senhor tem guardado a nossa vida. Foi difícil, mas o Senhor nos ensinou e nos sustentou até aqui. Então, que a partir de agora Deus seja revolucionário. Seja algo transformador. Seja a resposta, Pai, no meio do deserto. Seja o Senhor abrindo os nossos olhos e nos posicionando de forma que nem a gente vai entender o que vai acontecer, Pai. Obrigada, Deus, por tudo. Por todas as maravilhas, por todos os milagres, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, gratidão. Meu coração está em festa, Pai. Meu coração está em festa. Pelos grandes feitos do Senhor, pela forma como o Senhor tem nos abençoado, tem nos direcionado. Eu quero te agradecer. Pelo nosso devocional está crescendo, pelo nosso devocional abençoar pessoas que eu nem sei quem são. Mas obrigada, Jesus, por não ter desistido de nós e nos capacitar dia após dia para estar na tua presença, para aprender com o Senhor, para que a gente possa levar o nosso espírito e possa viver, ó Pai, ali em comunhão com o Senhor. Obrigada, Pai. Eu coloco a minha vida totalmente nas tuas mãos. Para que o Senhor possa continuar abençoando o nosso propósito, que o Senhor possa continuar abençoando o nosso devocional e fazendo, Deus, aquilo que realmente precisa ser feito. Gratidão por tudo. E tenha total liberdade em nosso meio para fazer aquilo que o Senhor quiser. Nos sustenta e muda, Pai, a nossa história, muda a nossa estação, para que a gente venha ser testemunhos vivos do Senhor aqui na terra. Nesse momento, o Senhor me esvazie de mim mesmo, tirando de mim todo o meu ego, todas as minhas vontades, todos os meus sentimentos, principalmente aqueles que não pertencem a Ti. Que o Espírito Santo do Senhor me envolva e que eu seja apenas a boca do Senhor aqui na terra. Que eu seja apenas um instrumento, ó Pai. Que o Senhor possa me abençoar dia após dia, abrindo a minha mentalidade e melhorando o meu posicionamento, para que eu possa liderar, ó Pai, aqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho. Para que eu possa levar o Teu povo até onde o Senhor quer que eu venha levar. Para que eu venha despertar e reacender o Teu povo, ó Pai. Não por mim, mas tudo pelo Senhor e pela Tua obra. Então, que o Senhor possa me abençoar nesse dia, que o Espírito Santo do Senhor possa me envolver. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para trazer a mensagem para o Teu povo. Mais do que isso, Pai, para falar até mesmo comigo. Que agora eu abra meu coração para poder Te ouvir. E que cada coração aqui seja aberto para poder Te ouvir. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, mas mais do que isso, o Seu discernimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor está falando. Renova nossas forças. Abençoa o nosso ouvir, o nosso enxergar, para que a gente esteja sensível à Tua presença. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, gente. Sextou. Estou muito feliz, vou até compartilhar no Instagram hoje. Ontem eu recebi uma mensagem de um seguidor. Ele já até garantiu o lugar dele no Reacende a Chama. E a gente só tem, eu acho que mais 3 vagas. É dia 17 ainda. E a gente só tem mais 3 vagas, gente. Para a honra e glória de Deus, assim,
Eu nem sei como agradecer, porque é tudo por ele, tudo para ele. E ele tem direcionado, tem me surpreendido a cada dia. Eu falei com vocês, e repito, que grandes coisas estão por vir. Mas você vai ter que acreditar, é como se você tivesse que dar o seu passo de fé. Eu não lembro qual foi o devocional, eu vou depois sentar e vou procurar, que eu falei com vocês que eu estava tendo sonhos esquisitos e sonhos estranhos. E que era para vocês guardarem, aquele dia eu não guardei, que dia que foi. Na minha cabeça está dia 17, mas dia 17 eu sei que eu reacende a chama. Mas eu vou procurar depois e vou trazer para vocês. E em breve teremos testemunhos. Eu falei com vocês que tinha visões loucas, mas que eu tinha certeza que Deus ia cumprir. Só não sabia que ele ia cumprir tão rápido. Não tem nem um mês, né, que eu falei sobre esses sonhos aqui. Tem poucos dias que já foi na nossa caminhada sobre a sabedoria. E ele simplesmente já tem aberto as portas e já tá me levando em direção a esse sonho louco, tá? Esse sonho que, tipo assim, aos meus olhos hoje, de Lívia, seria impossível. E aí, quando foi ontem, eu recebi essa mensagem de um seguidor falando que como o devocional tem sido edificante na vida dele, ou seja, não é vocês que estão aqui comigo todos os dias, é um seguidor, é uma pessoa que eu não conheço. A gente está crescendo, só não está vendo quem não quer. A gente está chegando a lugares que eram improváveis, só não está vendo quem não quer. Enquanto você não abrir os seus olhos de fé e começar a perceber, não vai acontecer. Para acontecer, você precisa estar disponível. Para acontecer, você precisa estar aberto. Então, se você não se abrir, não tem como as coisas que Deus tem para você chegar até você. Você precisa se abrir. Você precisa confiar. Mesmo ao meio ao caos, você precisa confiar. Mesmo em meio ao caos, você precisa dar os seus passos de fé. Você precisa crer. Por quê? Porque vai depender de você. Aí, ó, devocional do dia 13, a data foi dia 14/7. Eu ainda pensei ontem, assim, na hora que eu fui deitar, que eu estava analisando e absorvendo tudo que aconteceu no meu dia de ontem. Eu ainda falei assim, eu tenho uma memória no meu grupo, vou perguntar ao Ender depois. Juro, amigo, que eu pensei isso ontem, falei, nossa, vou perguntar ao Ender, porque a minha cabeça é péssima, gente, é assim, não, às vezes eu acho que eu já falei, mas não falei, é porque eu estudei ontem, e aí eu acho que eu falei, na verdade foi o que eu estudei, e aí a minha cabeça ela é uma memória muito curta mesmo, mas eu vou pegar esse trecho depois, porque eu vou compartilhar no momento certo, né? Na hora certa, eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas ontem eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Porque eu acho que eu verdadeiramente entreguei o controle e essa busca de sabedoria tem me transformado tanto, eu tenho vivido tanto isso na prática, que as coisas estão acontecendo. Então, assim, primeiro é o solo, depois as sementes, depois a gente regar com amor, né? Eu já fui muito teimosa, eu já fui muito difícil, mas hoje eu faço com muita gratidão o que eu faço aqui. Já reclamei muito antes da gente começar o devocional, e eu tenho vivido essas maravilhas. E se eu, Lívia, eu tenho vivido isso, é porque sem dúvidas você também pode viver. É uma escolha sua, tá? E hoje a gente vai entrar em uma outra parte de Provérbios, né? Provérbios 25, ele abre um novo momento. Então, é como se fosse tesouros revelados. Por que tesouros revelados, gente? Porque é o início de uma nova coletânea de sabedoria de Salomão. Apesar de ser de Salomão, ela foi transcrita séculos depois, se não me engano, 250 anos depois. Eu comecei a estudar, não vou trazer para vocês com verdade isso, porque eu não, apesar de não gravar também, mas ao pesquisar eu vi que eram mais ou menos 250 anos depois. Deixa eu até confirmar aqui que eu de 200 a 250 anos depois. E essa nova sessão é do capítulo 25 ao 29, mais ou menos. E ela foi transcrita na época do rei Ezequias, tá? Então, esse Provérbios, ele carrega conselhos muito profundos sobre liderança, sobre prudência, humildade, autocontrole, principalmente autocontrole.
Então, é como se Deus estivesse abrindo um cofre muito antigo e revelasse esse tesouro escondido para o teu povo, né? Com verdade antemporais, que, né, não vai ter tempo, foi usado no passado, mas que foi usado 250 anos depois, e que é usado hoje. Sei lá quanto tempo depois, porque Provérbio foi no Antigo Testamento, ou seja, há mais de 2025 anos. Você tem noção do que é esse tesouro que é a sabedoria? E elas continuam sendo relevantes para quem deseja viver com sabedoria e propósito. E eu falo com vocês, vale a pena. Porque mesmo a gente estando numa estação ainda de guerra, de dificuldade, da nossa prova, talvez o nosso deserto ainda, Deus honra. Quanto mais você se entrega nesses ensinamentos de provérbio, mais Deus vai te honrar. Mais coisas sobrenaturais vão acontecer. E o primeiro ensinamento, que para mim foi o mais engraçado, né? Porque eu sou imediatista, quem me conhece sabe que tudo meu é assim. Vai ser assim, Lívia. Eu falo que dia, quando, que horas eu começo. E isso eu sou desde nova, gente. Desde o dia que foi me entregue a profecia que eu seria missionária, eu já perguntei que dia que eu tinha que começar, e eu fui começar quase 17 anos depois. Então, foi o que eu comecei a rir, falei, Deus, não acredito. Porque fala no versículo 2, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. O ensinamento aqui é que nem tudo será revelado de imediato. Então não se engane achando que vai ser te entregue uma porção enorme de sabedoria aqui, pode ser até entregue, mas não será tudo. Porque a honra está em buscar sabedoria. E ela está oculta. Os líderes e os sábios, eles precisam aprender a investigar com cada vez mais reverência. Ou seja, a gente vai ter que buscar discernir o que está por detrás de cada situação e aonde estão esses tesouros escondidos na presença de Deus. E não vai acabar no dia 31 de julho. Vai ser pro resto da vida. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Mais vai ter tesouros. Quanto mais você cavar, mais profundo você buscar ali o temor e viver para ele, mais você vai ter. Ou seja, não vem de imediato, mas ainda a sua busca. Aqui a gente já tem a virada de chave que vai valer para o resto do dia. Podia acabar aqui o devocional. Ou seja, vem da sua constância. O seu não desistir. Você pode cair, mas você tem a obrigação de levantar, de sacudir e se posicionar. A limitação está totalmente, somente na sua cabeça. Eu vou dar acesso para vocês hoje ao culto que eu fui ontem. Se vocês tiverem oportunidade, assista. Na hora que ele falou que existem bênçãos que só faltava a gente acessar, ali eu fiquei louca. Porque Deus, ele já sabe o nosso final. E a gente está preocupado com o nosso agora, com o nosso amanhã, com o nosso futuro. Só que a escassez, a limitação, ela primeiro está aqui. E é aqui que está parando tudo. E ele usou, não foi nem isso. Ele falou que a esterilidade não estava no útero, estava na mentalidade. Nós estamos com mentalidade estéreos. Por isso que a gente não acessa o sobrenatural de Deus. Por isso que eu falei com vocês. Quando vocês começam a abrir os olhos espirituais, Lívia, como abrir? Continue em oração, continue estudando provérbios, continue buscando sabedoria. Nada vai ficar oculto aos seus olhos. Vai começar a elevar o seu nível de maturidade espiritual de uma forma surreal. E aí eu vou passar para os próximos, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas assistam. Por quê? Porque depende de você para alcançar. A sua mente tem te limitado, tem feito você acreditar que você é pequeno. Mas você não é. Só que enquanto você se posicionar e acreditar que você é pequeno, não tem como você viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
E o segundo é domine a si mesmo antes de liderar os outros. Gente, antes de qualquer coisa que Deus for te usar para fazer algo, Ele vai te curar. Ele pode até te curar no processo. Porque eu tenho sido curado muito mais no processo do que antes de ser usada. Mas para chegar nos lugares que Ele ainda quer me levar, eu ainda preciso ser curada em alguns outros pontos. E quanto mais eu for abrindo espaço e quanto mais eu for me curando, mais Ele vai me entregar as coisas. Ou seja, a cada dia que passa, eu preciso ter um nível maior de domínio sobre mim mesmo. E aí, falando sobre liderança, que era uma coisa que eu neguei durante muito tempo, o verdadeiro líder é aquele que vai aguardar, que ele guarda, que ele espera com a sabedoria, que ele aguarda, que ele filtra, que ele pondera, muito antes de agir. Antes de liderar e governar os outros, ele governa o coração. Ou seja, começa governando o teu coração. O autocontrole é a base da nossa sabedoria. E aqui entra um ponto muito importante, que depois que eu fui entender, né, quando eu comecei a falar sobre o treinamento do Tadeu, eu falava, que é o que eu convidei vocês, né, para participar na terça-feira, quando eu falava sobre ele, eu achava que era para líderes mesmo, para quem já estava ali na liderança, na igreja, mas não, uma coisa que eu aprendi no último é que, na verdade, não é para líder que já está liderando, chama líderes em construção. Esse líder em construção é para você aprender a liderar a sua própria vida primeiro. Ou seja, não tem nem como você ser uma pessoa que está ali servindo, que tem um ministério, sem antes governar a sua própria vida, seu próprio coração. Ali mudou minha visão sobre o treinamento. Ali eu falei, nossa, todo mundo tem que estar aqui. Eu já estava convidando, né? Mas agora eu estava convidando mais ainda para a gente poder estar com a nossa turma lá terça-feira. Ter vocês lá na terça-feira para poder contar o que a gente tem vivido, o que a gente tem aprendido. Ter a oportunidade mesmo de compartilhar para que o coração deles também sejam reacendidos para fazer o que precisa ser feito. Porque existem propósitos. Deus usa a gente, para acender a chama do outro. O nosso testemunho é a transformação do outro. Então começa a ter esse autocontrole de governar o seu coração para que Deus possa começar a te usar. Porque nós estamos aqui na Terra para servir o outro. Não se engana não, achar que você vai passar despercebido, que não vai, não. Ele pode te usar até dentro da sua timidez, do seu jeitinho, mas ele vai te usar. Terceiro ponto, purifique seu coração e seja usado por Deus, ou seja, completa o que eu estava falando anteriormente. Porque Deus, ele vai nos moldando, como vaso precioso. Ele nos molda, ele nos prepara. E é principalmente na nossa dificuldade, tá? Não é no dia que você está feliz ali, glória a Deus, estou renovado, estou preparado. Ali é o gostinho já que ele está te dando, mas é na sua dificuldade mesmo, é na hora que está mais difícil, que é a hora que você vai ter que colocar sua cara no pó e falar, Deus, renova minha força, porque eu não tenho força para nada. É nesse momento que ele está ali, lapidando seu coração, porque ele fala, agora eu posso agir, né? Por quê? Porque quando a gente se torna dependente dele, ele começa a nos purificar, ele começa a nos preparar, ele começa a remover tudo que está impedindo a gente de brilhar, e essa pureza interior, ela vai acendendo com a utilidade daquilo que ele vai usar você. Cada qual no seu caminho. Talvez você não vai aparecer, mas talvez você vai servir de uma forma atrás. Mas esteja aberto, gente. Porque eu sempre achei que eu não ia aparecer, eu sempre achei que eu ia ficar oculto, eu sempre achei que meu ministério ia ser, no oculto mesmo, ia servir nos bastidores, e era orar, interceder, eu sempre amei orar, interceder, e eu achava que era só nesse secreto, só no oculto, até eu começar a realmente ouvir a voz dele e começar a me posicionar. Então, às vezes, tem coisas que na sua vida está travada por falta de posicionamento e você entender verdadeiramente a voz do Espírito Santo.
tá? E aí a gente vai entrar num caminho aonde é muito importante. É muito cuidado, porque o quarto traz pra gente... Eu achei Provérbios 25 extraordinário, gente. Eu fiquei assim... Quando eu tava lendo de manhã, eu preparei ele hoje de manhã, não consegui preparar ontem. Era umas 5h18 quando eu comecei a estudar. Eu falei, Deus, eu não sei se eu tô com sono ou eu não tô entendendo nada. Aí eu parei e comecei a orar. Aí eu fiquei orando até umas 5h40, mais ou menos. Aí eu voltei para a Bíblia. Porque eu realmente estava entendendo, era nada. Eu estava lendo quando eu estava... Eu não sei se é por causa do cansaço emocional, as bagagens de tantos problemas, de tantos desafios mesmo que eu passei durante esses últimos tempos, que hoje, por exemplo, eu não consigo ler. Eu amo ler, gente, é o que eu mais tenho pedido a Deus para me ajudar e que eu consiga voltar a ler. Que eu passei a ter, não sei a palavra aqui, eu não sei se é dislexia que fala, mas antes de eu terminar de ler a segunda frase, eu já estou confundindo ela com a primeira, eu já esqueci a primeira, e quando eu vejo, eu já perdi tudo, eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Então, hoje eu estou com essa dificuldade tão grande da leitura, que isso me impede, às vezes, até de fazer o devocional, isso me atrasa no devocional. E ali eu fui, orei e falei, Deus, eu preciso do seu discernimento, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. E aí eu respiro fundo. Antes eu ficava desesperada e já desistia. Hoje não, eu vou orando e vou falando, pelo menos a tua palavra eu tenho que entender. E aí eu vou buscando, se eu não entendo eu vou e procuro, se eu não entendo eu vou e pesquiso, igual bugou minha cabeça, porque na minha Bíblia não tinha o ditado 7, e aí eu fui buscando o ditado 7, aí umas versões tem, o ditado 7 estava no 24, outras estavam no 23, e estava aquela bagunça, eu falei, vou parar de focar nisso e vou seguir aqui o plano. Se ontem eu falei só 6, então o 6 não tem como estar no 23, tem que estar no 24. E aí ele vai dando sabedoria para a gente entender até isso. E por que para mim foi tão extraordinário? Porque ele vai falando aqui como se estivesse dando para a gente um passo a passo do que a gente precisa fazer agora. Porque ele falou que ele quer nos usar, que ele está nos purificando para que a gente seja usado por ele. Mas aí no 4 ele traz um alerta, não se promova. Espere ser elevado. É muita loucura. Porque às vezes a gente quer tanto fazer que aí a gente tá ali fazendo e a gente quer ver o resultado e aí fica tudo travado e não acontece nada. Aí quando você descansa e vai trazendo a humildade e vai ali esperando o Senhor falar, Deus, eu não tô entendendo não, mas eu tô aqui fazendo, mas eu tô entendendo não, mas vou fazer assim mesmo. Às vezes você vai murmurar igual eu murmurava quando eu tinha que começar a fazer o devocional, eu falava, ai, não é possível, são 6 horas da manhã, não tô nem acordada ainda, vou falar o quê? E eu tava ali falando. Ou seja, eu fui trazendo a minha humildade. Para quê? Para quebrar minha teimosia. Ou seja, ele estava me curando e me purificando igual o terceiro ponto. E ao mesmo tempo me trazendo a ser humilde. E aí, quanto mais você traz essa humildade, mais recompensado a gente vai ser. Porque quem se exalta, gente, vai ser envergonhado. Agora, quem se humilha, quem se diminui na presença de Deus, ele vai nos exaltar. E aí, quando a gente espera em Deus, ele nos posiciona. A honra é vinda dele. E vai ser a única que vai permanecer. E vou falar com vocês. É surpreendente quando ele começa a te levar para lugares que você jamais imaginou viver. É surpreendente quando ele começa a te levar. Porque ele começa a conhecer o desejo verdadeiro do seu coração. Quando você para de querer fazer por você, quando você está disposta a parar tudo por ele, abre mão de tudo por ele, para que você possa viver para ele. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. E aí o quinto, né? Resolva os conflitos em particular. Aqui fala, não leve apressadamente alguém ao tribunal. Discuta casos diretamente com pessoas. Ou com a pessoa. Tá com problema com alguém? Converse com ela. Talvez precisa ter um tempo de silêncio para que você possa entender o que está acontecendo e para que você possa até saber como você vai conversar com a pessoa. Mas antes de a julgar, vai orar.
Antes de sair falando mal, vai orar. Uma coisa, gente, é a gente desabafar com alguém que a gente está buscando direcionamento e sabedoria. A gente está pedindo ela, falando com ela assim: Fulano, tá acontecendo isso na minha vida. Mas você me ajuda a orar? Você não está ali fofocando, você não está ali expondo, você não está ali nada. Você está trazendo uma coisa do seu coração que você está precisando de ajuda. Outra coisa é você sair falando de todo mundo. Fulano, gente, você não sabe, porque fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo assim, assado, tá acontecendo dessa forma. Fulano não tá prestando, não. Quem não tá prestando é você, que tá fofocando. Então comece a evitar a fofoca, comece a evitar a exposição, para de falar dos outros. Para de falar dos outros. Porque a sabedoria está em resolver com maturidade. E se você não está conseguindo, fecha sua boca e comece a orar. Todos os meus conflitos desses últimos 2 meses, eu resolvi no silêncio. Deus mandou eu calar a boca mesmo. Teve pessoas que Deus não me deixou nem resolver. De sentar e falar, eu fiquei chateada com isso, isso, isso. Não, Deus só botou um ponto final mesmo. Tem pessoas que ele não deixou eu nem falar, mas Deus, isso machucou meu coração. Ele, porque você quis levar pro coração, não era pra você levar. Porque tá acontecendo exatamente como eu queria que acontecesse. Tá sendo exatamente como eu quero que seja, para levar você para o lugar que eu quero levar. Você tá murmurando por quê? Põe tapas na cara, tá? Então comece a praticar uma reconciliação discreta. E Deus vai buscar quem está procurando a paz. Seu irmão não tem que, o seu coleguinha do lado não tem que saber não, os seus problemas, não. Sexta, palavras certas no tempo certo são como o ouro. Há poder no que a gente fala. Por isso que a gente precisa falar com sabedoria e no tempo exato. Que é o que eu falei, né? É um sempre encaixando o outro. O que eu tava falando em cima. Antes de falar a hora, cala a sua boca. Porque a tua palavra, ela tem poder de curar ou de ferir. Então escolha curar, gente. Até para encerrar a mentoria que eu tive que encerrar, que foi algo muito frustrante para mim, eu fiquei uma semana calada. Porque se eu tivesse falado no dia que eu quis encerrar, eu ia machucar a pessoa. Eu ia ferir a pessoa. Porque eu tinha todos os motivos e todas as provas possíveis para ferir, para machucar, porque não foi entregue o que foi combinado, o que foi prometido. Bom trabalho, meu amor. Depois, se você puder, reassista, tá? Eu tinha todos os motivos, gente, para chegar e falar assim: olha só, foi entregue realmente? Me posicionar, tipo assim, tem noção de que é esse valor, tem noção do que você me deu, e eu chegar lá e falar várias palavras, fazer várias coisas, eu me calei. E quando eu encerrei com sabedoria. Eu encerrei sem machucar. E a gente, às vezes, só quer ali fazer, aí você fala na explosão, você vai lá e machuca, e vai ferindo cada vez mais a pessoa. Só fere quem tá ferido. Como eu tenho buscado me curar, eu quero o quê? Espalhar cura. E você só vai se curar quando você quiser parar de ferir os outros. Olhar para as suas feridas vai fazer com que você não fira os outros mais. Isso é muito importante. E aí o 7, a paciência convence até o coração duro. Aqui, gente, a força da nossa mansidão, ela vai ser maior do que um grito de agressividade. Ontem me aconteceu um fato que eu já vou contar para vocês profetizando, porque ainda não terminou de acontecer, mas entrou um número no nosso grupo do devocional, não é aqui de Minas, só que ele entrou, passou uns dias, ele saiu, e eu não costumo mandar mensagem para quando a pessoa entra. Mas como eu trouxe a palestra pro Tadel, e lá no Tadel a gente
quando eu fui preparar a palestra, eu vi a importância que tem da gente dar boas-vindas de quem está chegando, né? E aí eu comecei a praticar isso. Só que aí no dia que eu fui praticar isso, eu vi que tinha um número que tinha entrado e foi nos dias meio corridos que eu estava preparando a palestra, não tinha conseguido nem dar boas-vindas. E aí eu fui mandar mensagem para essa pessoa. Eu mandei um áudio. Eu até achei que essa pessoa era da igreja. Eu mandei com mais entusiasmo ainda, né, para poder dar boas-vindas para a pessoa que estava lá na igreja. Eu dei o acesso ao meu QR Code para eles aprenderem a fazer o que eu faço, para que eles possam fazer a célula e os movimentos deles. Aí eu perguntei se ele era da igreja e tal. Eu perguntei, não perguntei se ele era da igreja, porque ele tinha saído. Aí eu dei uma boas-vindas e falei, eu vi que você saiu do grupo e tal, posso te ajudar em alguma coisa? Você entrou lá, não gostou? Me dê ali seu feedback, sua crítica, ou seja o que for. Aí ele virou para mim e falou assim, na verdade eu não sei como eu parei nesse grupo, quando eu vi eu só estava nesse grupo, e eu saí porque eu não estou bem, eu não consigo, eu não quero, eu não sei o que eu quero, e começou a desabafar, e do nada ele virou para mim e falou assim, eu tenho problema com drogas, e eu me afundei nas drogas, eu tô muito triste, e eu não aguento mais, e não dá mais. Aí eu rapidamente chamei o pastor da igreja, porque eu ainda estava crente que ele era da igreja, e perguntei quem era ele, eu não conheço esse número. Aí eu falei, ixi. Aí eu perguntei. Falei, querido, você é membro da igreja? Você veio através de lá? Aí ele, não, nem sei o que é isso que você tá falando, moça. Eu sou de agora eu esqueci do lugar que ele é, mas é de bem longe. E eu tô não sei na onde, eu tô sozinho, tô afastado da minha família. Eu peguei e falei, hein? Que loucura. Na hora eu orei e vim com mansidão, com paciência. Fui conversando, fui acolhendo, fui ouvindo. E agendei para conversar e orar com ele hoje, 10 horas da manhã. Por que eu tô contando isso? Para que você também esteja em intercessão. Não sei quem é, não sei de onde veio, mas aqui está falando que com paciência convence a autoridade e a língua branda quebra os ossos. Ou seja, a força da mansidão ela é maior do que qualquer grito de agressividade. Diante de confrontos, responda com brandura, com mansidão. Quando eu vim com amor para alguém que estava armado, eu consigo trazer ele para perto. Eu consigo quebrantar o coração dele. E usando isso na prática para vocês podem usar isso com autoridade, com tudo. Com qualquer problema. Às vezes a pessoa vai vir com agressividade com você vai vir com mansidão. Ela vai estar tacando pedra e você vai entregar flor. E assim a gente vai transformar o mundo num lugar muito melhor. Por quê? Porque o poder está na gente. A gente não tem que esperar o outro. A gente não tem que esperar a autoridade. A gente não tem que esperar o governo. Nós somos a mudança que a gente espera no mundo. Então é a gente que tem que fazer. O oitavo é não enxergue nem no que é bom. Aqui é o excesso pode arruinar tudo que é doce. E aqui é não exagere, não enxergue foi ótimo, né? Não exagere. Você encontra, tá vendo, gente, como é que funciona? Você encontrará mel como apenas o suficiente. Então, o equilíbrio, gente, é sabedoria. Viver com moderação é uma bênção. E é tão engraçado que depois que eu comecei a estudar provérbios, eu passei a comer menos. A minha fome continua igual, mas eu passei a comer menos. Meu pai cozinha muito bem, gente, vocês não medem não, por isso que eu engordo. Mas eu passei a ter mais controle naquilo que eu estava comendo. Eu estava comendo até ficar satisfeita. Eu não ficava comendo, tipo assim, já lotava o prato. Hoje eu coloco um pouquinho no prato, se eu me der fome eu vou lá e repito, mas eu não coloco já a quantidade maior para encher o prato para eu comer mais. Eu vou devagarzinho. Então, não exagere. Mesmo que seja gostoso, o excesso ele arruina tudo aquilo que é doce. E aqui a gente está falando em todas as partes, eu não estou falando só na comida. Eu usei o exemplo da comida, né? Mas não é só na comida.
Aqui é em tudo que você colocar excesso é ruim. Tudo que você fizer em excesso é algo que vai esconder uma falta. Então, é algo que não está equilibrado. Então, traga o equilíbrio. 9. A falsa alegria e o falso amor. Aqui fala para a gente não minimizar a dor do outro como uma positividade muito tóxica. A gente tem que praticar empatia, sentir como o outro sente antes de tentar animá-lo, sabe? Porque não dá para a gente ser positivo em hora que, na verdade, você tem que mandar o outro chorar mesmo. Você fala, não, não chora não. Não, chora sim. Chora sim. Tá com raiva? Sente a raiva sim. Deixa embora. A gente só consegue deixar o sentimento embora se a gente sentir. E aí você vai falar, não fique estressado. Não, sente seu estresse. E aí a gente acha que é errado, né? Aí você tá ansioso, aí você quer fugir da ansiedade. Aí o que acontece? Você vai lá e fica mais ansioso ainda. Não, calma, respira. Sente a sua ansiedade, sente o seu corpo. O que a sua ansiedade está querendo te dizer? Isso é tão forte, gente, que antes da gente ser positivo, calma, vai passar, vai passar, vai passar nada. Sente. Um dia eu fui acolher uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, eu estava próximo, foi na mudança da minha irmã, e aí esse dia para mim foi muito profundo, porque ela estava normal, a gente estava fazendo a mudança, tava tudo, a gente estava rindo, contando caso, do nada ela, eu vou desmaiar, eu vou vomitar. Aí colocamos ela sentada e foi nítido, gente. Ela estava normal, ela não ficou muito pálida, mas ela ficou com uma olheira preta até aqui embaixo. Aí eu fui, sentei, fui conversando brandamente, falei, é crise de ansiedade, né? Aham. Começou trêmula, eu fui entrando com as técnicas e falei, para de fugir, vamos sentir. Aí ela, não, não posso sentir. Eu falei, vamos sentir, não, não posso sentir. Eu falei, é seguro você sentir, você está comigo, vamos sentir. Eu trouxe ela ao sentir da ansiedade, consegui trazer a clareza que, na verdade, a ansiedade dela só piora porque ela tem medo de morrer, consegui acolher o sentimento dela sem positividade tóxica, tipo, você vai melhorar, calma, não, sente, vamos sentir junto, eu tô aqui com você. Fiz ela sentir, fiz ela acolher. Gente, foi a coisa mais surreal da minha vida, porque eu sabia que ela estava se acalmando porque a olheira dela foi sumindo. Simplesmente ficou preto mesmo, muito escuro, muito profundo o olho, e de repente aquilo foi sumindo. Ou seja, a gente tem que ter sabedoria até naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai acolher. Então, primeiro você tem que sentir o outro antes de tentar entender e falar assim, não fica assim não. Não fala assim não. Você não sabe o que é. Então, até para acolher o outro, a gente tem que ter sabedoria. Se eu tivesse ficado lá, vai passar, não ia passar. Ela só ia fingir que aquele sentimento não existe e o que ia acontecer? Ia ter outro 15. Então, antes de você querer animar uma pessoa e falar assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, tenta entender a dor dela para entender o que ela precisa sentir, como ela precisa fazer, para que você direcione no ponto certo. Tá? Isso é muito importante. No 10º, não se vingue, confie em Deus. Aqui, a maior vitória, gente, sobre o mal é responder com o bem. É aquilo que eu falei, né? O que eu falei que aqui ficou um completando o outro, que é o quê? Quando vier com pedra, dê flor. Liberar perdão, gente, é ser livre. É deixar Deus cuidar da nossa justiça. É tirar esse peso aqui, ó, que você fica com dor nas costas direto e não sabe o que é essa dor nas costas, que você fica carregando peso que não é seu. É liberar essa pressão alta sua. Por quê? Porque é tratar com amor até quem tá te tratando mal. E às vezes esse tratar com amor é tratar até você mesmo com amor. Por quê? Porque é você quem tem mais se tratado mal. É você quem tem se diminuído, né? Talvez o inimigo não é o outro, é você mesmo. Então a maior vitória é o quê? É você aprender a se tratar bem. E quanto mais você se trata bem, mais você trata o outro bem.
Quanto mais você fizer por você, mais vai ser fácil você fazer para o outro. Então, o primeiro passo, aqui vocês podem me pedir, me cobrar, eu vou até realmente sentar hoje para tentar editar o material de apoio, porque eu não fiz o material de apoio até hoje, porque minha vida está realmente uma bagunça. Mas podem me cobrar que eu dou acesso a vocês à última aula, a penúltima e a última aula do Despertar da Fênix, que foi aonde eu falei sobre perdão. Então, se vocês quiserem, eu dou acesso a vocês. É só vocês me pedirem que eu dou acesso para vocês. Por quê? Porque nós precisamos liberar esse perdão. E antes da gente conseguir liberar para o outro, se a gente não liberar para nós mesmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É lugar nenhum mesmo. Então, comece a se posicionar para poder trazer o amor e o perdão para você, para que você comece a enxergar quem é você, para assim você conseguir olhar para o outro. Tá? Para a gente encerrar, autocontrole é a fortaleza. Aqui, gente, a falta de domínio próprio vai deixar a nossa alma vulnerável. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar cada vez mais o nosso domínio próprio. Guarda o nosso espírito. A gente só vence por fora quando a gente vence por dentro. É aquilo que eu falei, né? Aqui uma peça encaixou na outra certinho. Enquanto você não liberar o perdão para você, enquanto você não começar a vencer aqui dentro, não tem como você vencer fora. Quanto mais você tiver domínio próprio, que foi? Eu tive que vencer na vida. Tô aqui falando de mim, mas não tô trazendo só honra para mim, não. É para vocês também, mas para vocês entenderem que se eu conseguir, vocês conseguem. Eu nunca fui de acordar cedo. Gente, eu tinha que acordar no mínimo 8 horas da manhã, 6 horas da manhã para mim é um castigo. Eu já trabalhei de manhã e aí eu estava acostumada a acordar 4h30 da manhã, muito tranquilo. Mas depois a minha vida virou uma bagunça. Por quê? Porque foram 5 anos, gente. Às vezes dormindo 5 horas da manhã. Porque quando eu trabalhava com o evento, a maioria das vezes eu dormia 5 horas da manhã. Então, ou seja, eu tive que vencer o meu domínio próprio porque eu poderia escolher estar dormindo em vez de fazer devocional. E por muitas vezes eu falei com Deus que eu preferia estar dormindo. Mas se a gente não governar dentro da gente, não tem como a gente vencer, não. Eu vou mandar a pergunta de reflexão. Eu acredito que ontem eu esqueci de mandar, porque ontem foi muito corrido. Então, eu vou mandar de ontem, antes de eu mandar de hoje. Na hora que eu for carregar o devocional, eu envio para vocês as reflexões de ontem. Então, primeiro faça a reflexão de ontem, para depois fazer a reflexão de hoje. Combinado? Não tem jeito. Provérbios eu não vou conseguir ter controle de horário, apesar de querer fazer em meia hora. Vai ter dia que não tem jeito. Eu contei para Simone ontem, na hora que eu cheguei. Olha que eu fui dormir 1h40 da manhã. Que eu cheguei do culto ontem, eu cheguei tão reacendida, tão renovada. Deus, ele renovou minha força ali de tal maneira que hoje eu falei, eles estão ferrados, eu vou falar mais que boca amanhã. E realmente, né? Era uma coisa que eu juro que eu preparei para ser mais ou menos 40 minutos no máximo, e a gente está aqui, se deixar, quase 1 hora. Mas, enfim, é sobre isso. Vou enviar lá para vocês. Vou fazer hoje, eu vou tentar criar um material de apoio. Aí eu acredito que a Samara vai liberar só na terça-feira, porque eu mandando hoje ela não vai conseguir me entregar no final de semana. Mas eu vou liberar a aula para vocês, tá? Vou liberar as duas. O primeiro material de apoio eu sei que tem, o último material de apoio não vai ter, mas se você já fizer o que está ali na aula, depois você reassiste com material de apoio. Combinado? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada por esse renovo, obrigada por abrir nossos olhos, obrigada por esses tesouros. Obrigada por trazer mais clareza para o nosso coração, para a nossa mentalidade, e nos mostrar, ó Pai, qual é o caminho que a gente precisa percorrer. Hoje o Senhor nos deu várias viradas de chave. Então, eu já quero te agradecer e pedir para que essa palavra entre no nosso coração como uma semente num solo fértil, ó Pai. Que a gente não perca essa palavra por aí, mas que a gente leve essa palavra por toda a nossa vida. Começa a nos abençoar, começa a nos guiar, começa a mudar a nossa história, começa a abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, começa a trabalhar no nosso coração para que haja uma verdadeira mudança, para que haja, Deus, ali o teu poder, para que haja a tua misericórdia sobre as nossas vidas.
Porque, Deus, o maior inimigo que nós precisamos vencer, o primeiro de todos, é a nossa mentalidade, que é aquilo que tem gerado escassez em nossas vidas. Então, nos ajude a mudar a nossa mentalidade, a enxergar, ó Pai, o poder e o propósito do Senhor na vida. Eu te agradeço por tudo e peço para que o Senhor continue nos direcionando, continue derramando sobre nós a tua sabedoria, continue nos guiando, ó Pai. Abençoe esse projeto, ó Pai, para que ele continue crescendo e o Senhor venha trazer cada vez mais pessoas, ó Pai, para poder caminhar com a gente. Direcione quem precisa caminhar com a gente, ó Pai. Que o Senhor venha nos usar para que esse propósito venha crescer, para que esse propósito, Pai, venha aumentar e que mais pessoas possam ser impactadas, mais pessoas, ó Deus, possam ter as vidas transformadas. Eu te agradeço já pelo lugar à mesa, no dia 17 de agosto. Obrigada, Pai, por cada vaga, por cada pessoa que já preencheu. Obrigada por termos apenas 3 vagas para serem preenchidas. O Senhor é perfeito, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Obrigada mesmo por nos escolher, obrigada por nos direcionar aí. E eu já te peço, Senhor, que o Senhor fale infinitamente mais ao nosso coração e prepare esse dia. Já vá para a casa da Simone, ó Pai, que seus anjos já estejam acampados ali, guerreando ao nosso favor. Te peço pelos pedidos de oração, para que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada vida, cada alma, trazendo cura, libertação, restauração, e que o Senhor possa visitar hoje o nosso coração, papai. Porque somente o Senhor sabe esse desejo que está em secreto, que às vezes a gente nem sabe o que é. Alinha o nosso coração com o teu coração para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde infinitamente mais. Que abra as comportas, ó Pai, para que a gente viva a partir de agora, com a tua sabedoria, desça sobre nós uma unção, e essa unção, Deus, venha trazer um pouquinho de ousadia para que a gente comece a dar os passos que precisamos para alcançar a vida que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, que vocês façam um extraordinário dia. Qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui à disposição. Que vocês fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.